Imagina você descobrir que você consegue enxergar coisas que ninguém mais consegue, e não tô falando de fantasmas daqueles filmes de terror que todo mundo grita. Estou falando de espíritos, divindades e criaturas sobrenaturais que vivem escondidas no nosso mundo. E o mais curioso de tudo isso é que pro Minato isso sempre foi algo normal. Desde pequeno ele conseguia ver esses seres que outras pessoas simplesmente ignoravam, e quando ele era criança ele costumava ajudar o avô dele a fazer algumas oferendas para esses espíritos na casa. Só que um dia aconteceu algo muito estranho com eles. Assim que ele colocou um doce na frente do altar, o doce simplesmente desapareceu do nada, como se alguém tivesse roubado. E foi aí, exatamente nesse momento, uma pequena criatura espiritual que vivia naquela casa havia pegado aquele doce. Enquanto qualquer criança sairia correndo desesperado, o avô de Minato apenas sorriu porque finalmente o neto dele havia despertado a habilidade de enxergar o mundo oculto. E naquele momento ele explicou algumas coisas, que algumas pessoas naquele mundo nascem com uma habilidade sensorial espiritual muito maior do que as outras pessoas, e que o Minato possuía um dom extremamente raro. Só que o garoto cresceu sem dar muita importância para isso. Ele via espíritos, ele via criaturas estranhas, ele via fenômenos sobrenaturais, mas para ele aquilo ali era parte da vida, era uma coisa comum. E anos depois, já na juventude dele, o Minato decidiu se mudar de casa, e ele havia conseguido uma enorme casa perto de uma vila muito pequena, cercada pelas montanhas. E sinceramente, quando alguém te oferece uma mansão praticamente de graça no meio do nada, normalmente existe algum motivo por trás. E o motivo dessa casa logo ficou muito claro. Assim que ele chegou no local, ele sentiu uma sensação esquisita. O lugar parecia abandonado há anos. O mato estava enorme, as paredes estavam sujas e havia uma atmosfera pesada no ar. Mas o Minato não era do tipo que ficava assustado facilmente. Ele simplesmente pegou as coisas dele e começou a limpar o lugar todo. Enquanto conversava com a mãe pelo telefone, ele descobriu que o antigo dono daquela casa havia falecido há algum tempo, e desde então ninguém mais quis morar naquela casa, o que já batia um sinal vermelho, né? Mas o Minato continuou ignorando aquilo ali. Mas enquanto ele limpava aquele local, algo observava cada movimento dele escondido atrás dos arbustos, sem fazer barulho, sem aparecer, apenas observando. E não era uma pessoa. Nos dias seguintes as coisas ficaram mais estranhas, e as flores pareciam misteriosamente perto de casa. Ervas medicinais surgiam no quintal, frutas apareciam na porta, e toda vez que o Minato tentava descobrir quem estava fazendo aquilo ali, ele não conseguia encontrar ninguém. Era quase como se tivesse alguém tentando ajudar ele em segredo. Só que o mistério finalmente começou a ser resolvido quando ele decidiu comprar alguns doces e bebidas para agradecer, mesmo sem saber quem iria receber aqueles presentes. E foi aí que ele começou uma das cenas mais inesperadas da história, porque logo depois de colocar as oferendas, um cachorro apareceu, ou pelo menos era o que parecia, né? O animal caminhou calmamente até ele, olhou nos olhos dele e começou a falar. Sim, falar. E imagina, você chega numa cidade nova, compra alguns doces e do nada um cachorro começa a conversar com você. Eu teria ido embora, mas o Minato apenas ficou confuso. Então a criatura explicou que ele não era um cachorro, ele era um deus da montanha, uma divindade que protegia toda aquela região, que havia sido despertada graças ao poder espiritual do próprio Minato. Nesse momento, várias peças começaram a se encaixar. As frutas, as ervas, as flores, tudo aquilo tinha sido enviado pelo deus da montanha como forma de agradecimento. Afinal, sem perceber, o Minato vinha purificando a energia negativa que estava espalhada por toda aquela região. E o mais absurdo de tudo isso, ele nem sabia que ele estava fazendo isso. Segundo o deus da montanha, a escrita de Minato possuía um poder especial. Toda vez que ele escrevia alguma coisa, aquelas palavras eram preenchidas com energia espiritual, uma energia capaz de expulsar espíritos malignos, purificar locais contaminados e até fortalecer seres divinos. O garoto, que achava que apenas estava escrevendo bilhetes, possuía uma habilidade completamente absurda. Claro que o Minato teve dificuldade para acreditar em tudo isso logo de cara, mas logo ele recebeu uma demonstração prática. O deus da montanha pediu que ele colocasse algumas placas escritas por ele na entrada da propriedade, nada muito elaborado, apenas placas comuns. Só que assim que elas foram posicionadas, uma enorme barreira espiritual surgiu ao redor da casa inteira, como se uma fortaleza invisível tivesse sido criada
desmaiado ali naquele instante. E naquele momento ficou impossível de negar, seu poder realmente era real e aparentemente muito mais forte do que ele imaginava. Enquanto isso, em outras partes da vila, um grupo, basicamente exorcistas especializados em combater espíritos, investigava atividades sobrenaturais na região. Entre eles havia um Harima, que era um jovem extremamente talentoso, e desde o momento que ele chegou na cidade ele sentia uma presença gigantesca, uma energia tão absurda que parecia impossível de existir ali naquele mundo. O problema é que essa energia vinha justamente do Minato, só que o próprio Minato não fazia ideia que ele estava emanando aquilo. Enquanto o Harima investigava fenômenos sobrenaturais perigosos, nosso protagonista estava preocupado em simplesmente só organizar a cozinha dele. Mas o destino não demorou muito para aproximar esses dois. Durante a missão, o Harima enfrentou um espírito maligno bastante poderoso. A criatura conseguiu escapar e correu diretamente para a área residencial, e o pior cenário possível, né? Porque se ela possuísse alguém, muitas pessoas poderiam morrer, e o Harima correu atrás dele desesperadamente, mas antes que ele pudesse alcançar o espírito, a criatura acabou encontrando o Minato e tentou atacar ele, só que ele simplesmente desapareceu instantaneamente, sem luta, sem explosão, sem resistência. Foi como se tivesse encostado em uma parede, ou melhor, em um caminhão, porque o espírito simplesmente não era páreo pro tamanho do poder que tinha escondido dentro do Minato, e o Harima ficou completamente chocado com aquilo ali. Ele havia acabado de testemunhar uma entidade muito perigosa ser destruída sem esforço nenhum, por alguém que nem sabia o que estava acontecendo. E na cabeça do Minato, o único problema dele naquele momento era ter perdido algumas anotações. Enquanto isso, o Harima estava repensando toda a carreira dele, mas as surpresas ainda não tinham acabado, porque pouco tempo depois o deus da montanha apareceu novamente, e dessa vez ele veio acompanhado de 3 pequenos familiares espirituais, 3 criaturas parecidas com doninhas ou furões ou algo entre os dois. O importante é que elas eram extremamente bagunceiras, e assim que chegaram já começaram a agir como se fossem donas da casa, comendo os doces do Minato, dormindo onde quisessem, fazendo bagunça, pedindo mais comida, vivendo uma vida completamente sem preocupações. E o Minato simplesmente aceitou. Em poucos dias ele passou de um morador solitário para um dono de casa cheio de criaturas sobrenaturais. Parecia que ele estava gostando de tudo aquilo ali. Enquanto o deus da montanha aproveitava as bebidas modernas, as pequenas criaturas roubavam os doces. E o Harima tentava entender quem exatamente era aquele jovem misterioso. A vida do Minato começou a mudar completamente sem perceber, e ele estava se tornando o centro da atenção de todos os espíritos, divindades e exorcistas que estavam ali naquele mundo. Tudo porque ele possuía um poder raro, um poder tão especial que até os deuses demonstraram interesse nele. E aquilo ali era só o começo de tudo isso, porque nos próximos episódios ainda a gente vai ver muitos deuses aparecerem, criaturas lendárias se mudarem simplesmente pro quintal dele, e os poderes mais absurdos vão ser revelados ainda. E por enquanto a única coisa que o Minato queria era viver uma vida tranquila. O problema é que quando os deuses querem ser seus amigos, uma vida tranquila se torna praticamente impossível.